secretário Alexandre Baldi. Obrigado por nos atender. Bom dia, secretário. Como que fica essa questão da aglomeração no transporte público, no metrô, na CPTM, na MTU, no momento em que São Paulo vai para a fase vermelha? Haverá algum reforço, né, do número de composições para transportar esses passageiros dos serviços essenciais, secretário? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que participam conosco. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todos. É um momento difícil, um momento desafiador. Falamos, Pedro, já há os últimos 12 meses a respeito do desafio de enfrentar o transporte público que você tem, o de baixa capacidade, o de média capacidade e o de alta capacidade. O de alta capacidade como metrô e CPTM. Nós temos plataformas, estações que são antigas, como a Estação da Luz, que integra a linha 1 azul, 4 amarela, e as linhas da CPTM, como 7, linha 11, enfim, linha 12, e que tem plataformas com 3, 4 metros de extensão. E nessa forma, Pedro, a gente tem sempre feito um alerta e até feito uma recomendação para que nós pudéssemos aumentar o horário de pico. O que quer dizer isso, Pedro? O horário de pico de manhã funciona entre 6h30 e 7 da manhã até as 8h30. E no fim da tarde, de volta para casa, entre 17 e 19h30, basicamente. Nesses horários, a gente transporta boa parte dos passageiros. Quase 60% do volume diário são transportados em 4, 5 horas por dia. O que temos feito? Ao longo desses últimos meses, a média do metrô é de 50% abaixo do volume de um dia normal. O metrô transporta em torno de 4 milhões de passageiros diariamente e tem transportado em torno de 1.850.000 passageiros, entre as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e a linha 15 prata, não contando a linha 4 amarela e 15 lilás, que são linhas privadas. Portanto, temos mantido, Pedro, a frota em totalidade no horário de pico, e muito acima daquelas que são horário de vale, os horários entre picos, para que a gente consiga minimizar, é claro, essa aglomeração que é inevitável, justamente porque foi concebido, construído e projetado metrô e CPTM para transportar um grande fluxo de pessoas da sua casa, ao seu trabalho, enfim, da sua origem até o seu destino. Secretário, a partir de amanhã, sábado, fase vermelha no estado de São Paulo, e daí a gente depreende que a movimentação deve cair na região metropolitana e no estado como um todo pelas novas regras. O que eu queria perguntar para o senhor vai haver redução de frota no metrô e na CPTM? Porque se reduzir frota junto com a redução do público, não vai adiantar muita coisa, os horários de pico vão continuar lotados. O metrô vai manter a mesma frota e o mesmo intervalo entre trens a partir de sábado com a restrição da zona vermelha em São Paulo ou vai haver redução, secretário? Thaís, obrigado pela pergunta e reiterar a você, reafirmando que não haverá economia. A diretriz do governador João Dória é para que nós não faremos economia, assim como não fizemos ao longo dos últimos 12 meses. O ano passado foram 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos pelo Tesouro do Estado, aquele que é o imposto que você, eu, todos nós, contribuintes do Estado de São Paulo, pagamos aqui no metrô e na CPTM, para que a gente possa operar com toda a frota disponível. Thaís, a redução no dia 26 de março de 2020, a todos que participam conosco, foi de 80% dos passageiros de um dia normal. E nós mantivemos em 65% da frota, quer dizer, 3, 4 vezes acima. A média de passageiros por metro quadrado é em torno de 6 passageiros por metro quadrado. Caiu para em torno de 1,8 a 2 passageiros por metro quadrado, que é o limite máximo que buscamos como objetivo neste momento de pandemia para ajudar no combate à disseminação. Portanto, não haverá economia, toda a frota disponível, os horários de pico é 100% da frota operando no metrô, 100% da frota operando na CPTM e 100% da frota operando na MTU, que são os ônibus metropolitanos, para que a gente possa contribuir. Reiterando, o transporte de alto fluxo, que é o transporte subtrilhos, ele tem esse desafio da sua própria projeção. Foi construído para transportar uma realidade como São Paulo. A sua região metropolitana são quase 23 milhões de cidadãos e cidadãs. Para que a gente consiga transportar de origem ao destino, como a Zona Leste, a região metropolitana de São Paulo na Zona Leste, para o centro, todas as manhãs, são milhões de pessoas. E essa realidade, ela se coloca para que a gente consiga transportar esse grande fluxo através do sistema sob trilhos. Portanto, esse é um desafio imposto ao sistema e uma realidade que a gente precisa reconhecer. Secretário, qual é a condição que a sua pasta tem de tentar organizar ou coordenar, ou pelo menos ajudar a entender
o que fazem os prefeitos municipais em reuniões em regiões conurbadas, São Paulo, Campinas, por exemplo, onde você tem várias prefeituras, sistemas de transporte de ônibus, especificamente, que são separados, e você pode ter decisões diferentes. Eu vou usar, por exemplo, São Paulo na primeira vez em que nós tivemos paralisação de bandeira vermelha. São Paulo decidiu que ia preservar os empresários de ônibus. Não preservou transporte escolar, não preservou taxista, não preservou os motoristas de aplicativo, mas os empresários dos ônibus foram, sim, diminuir metade porque não dá para gastar dinheiro com eles. Eu quero saber se é possível fazer com que, por intermédio da coordenação do Estado, essa barbaridade não seja evitada de acontecer de novo. Eduardo, nós temos feito a interlocução com todas as prefeituras. Lembre que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos ela atua em 134 cidades das 645 do Estado de São Paulo. Região Metropolitana de Campinas tem uma interlocução diária, horária com a Prefeitura e com todas as demais prefeituras que são ali atendidas pelos ônibus metropolitanos da MTU. Assim como São Paulo. A cidade de São Paulo são 39 cidades que compreendem a região metropolitana da cidade de São Paulo. Para que nós tenhamos os ônibus municipais, que eles com certeza são fundamentais para alimentar o sistema sobre trilhos, para complementar os ônibus metropolitanos e para levar as pessoas, seja na última milha, no último quilômetro, ou no primeiro quilômetro, ou enfim, naquele que é a mobilidade urbana, de fato, ali do menor trecho, para que a gente consiga, assim, manter a frota. Nós temos feito essa interlocução, esse diálogo, para que toda a frota possa ser colocada no horário de vale, que é necessário, aquele que nós tenhamos pelo menos 1,8 passageiros por metro quadrado. E também seja 100% da frota disponível, Eduardo, que essa é a nossa diretriz da MTU no horário de pico, para que a gente tenha o transporte com qualidade, mas fundamentalmente que a gente seja um alto contribuinte para que a gente consiga combater a disseminação do coronavírus. Lembrando, Eduardo, que nós fomos aqui, Thaís, o pioneiro na obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado de São Paulo, que aquele que entra no sistema de metrô, CPTM e MTU, seja obrigado a estar utilizando máscara e com as duas pessoas usando máscara, sem dúvida alguma, pelos especialistas é dito que é um dos mais fortes combates à disseminação do vírus. E as pessoas têm cumprido, a gente tem acompanhado isso no transporte coletivo, mas está tudo muito lotado ainda, não é, secretário? Hoje a reportagem da Rádio Bandeirantes passou por duas linhas, pela linha 11 e pela linha Esmeralda. A gente está colocando agora, vai colocar para quem está conosco no YouTube, a imagem do que foi flagrado pela nossa reportagem nesses dois locais. É aquela cena clássica do vagão absolutamente apinhado de gente, uma pessoa colada na outra, um monte de gente de pé, não tem espaço ali para você se movimentar. Imagine aquela cena clássica de um vagão de trem ou de metrô lotado. Era o que a gente viu hoje nessas duas linhas da CPTM. E aí a pergunta, secretário, é isso mesmo? Não existe nada que possa ser feito? Porque, é claro, o nosso ouvinte aqui acompanhando faz a seguinte pergunta: adianta fechar tudo e manter o transporte público nesse tipo de condição? Existe alguma outra possibilidade de fazer com que essa situação seja menos crítica, secretário? Thaís, vamos ser muito transparente contigo e com todos os nossos ouvintes. Nós temos uma plataforma, uma infraestrutura pronta. Vamos ter aqui como exemplo a linha 3 vermelha. Ela hoje opera com um dos menores intervalos entre os trens do mundo. Nós temos uma das linhas mais carregadas de todo o planeta. Portanto, não tem como mais colocar trens dentro da linha para operar. Não existe infraestrutura disponível dentro daquele trilho, dentro daquela linha que a gente consiga fazer. A mesma coisa na linha 11 Coral. Nós reduzimos esse intervalo entre o trem, acabamos com a baldeação para quem vinha de Suzano, de Mogi das Cruzes, na estação Guaianazes, reduzindo em 30 minutos por viagem diariamente, para que a gente diminuísse esse fluxo justamente na linha 11 Coral. Fizemos e estamos fazendo os investimentos que são necessários. Agora, a infraestrutura ela está montada, ela está feita para o transporte de grande fluxo de passageiros, que é a razão de existir do trem e principalmente do metrô. Assim foi em Nova York, assim foi em Londres, assim foi em Xangai,
cidades que também lutam, que combatem a disseminação do vírus e que temos dialogado para que a gente possa aprender, para que a gente possa buscar informações, exemplos e principalmente trazer para a nossa realidade então, aqui de São secretário, Paulo. mas o problema é que os ouvintes estão falando aqui, quem usa o transporte público, que assim, tudo bem que a frota está sendo mantida, mas está aglomerando. Não tem um sistema Paese, ônibus que possam ser colocados aí como alternativa para essas pessoas de uma estação para outra? Não tem nada que possa ser feito para impedir essa aglomeração que a gente está vendo todos os dias? E essa aglomeração é que põe em questionamento a eficácia do Plano São Paulo da fase vermelha das próximas semanas, não é? Pedro, eu vou te complementar a sua reflexão. É justamente por essa visão que não foi feita, principalmente naquela questão que nós já falamos muito, que é o intervalo, né? A entrada e saída de trabalhadores. Um trabalhador que é da rede de farmácia, da rede de supermercado, do comércio, dos escritórios, seja de advocacia, de contabilidade, todos entrarem no mesmo horário e todos saírem no mesmo horário. Na França, eles se alteraram em horário de entrada e de saída, para que a gente possa aumentar de 2 horas pela manhã e 2 horas pela tarde, o horário de pico, para 5, 6 horas. Nós temos a mesma plataforma, temos a mesma infraestrutura, e o que a gente pode fazer? A gente pode diluir. Em vez de nós termos em transporte de mais ou menos 160 mil passageiros por hora em uma operação, que a gente possa reduzir isso para 1/3, para 1/4, 25%, aumentando esse horário de pico, fazendo com que esse escalonamento de entrada e saída possa ser realizado. Isso foi feito, quem vai decidir isso? Está colocado na França. Quem que vai decidir? Quem que decidiu isso? Pedro, a Constituição Federal prevê que a Prefeitura Municipal, não só de São Paulo, mas como todas as outras, em toda a parte do Brasil, que ela tenha condição, como ela que autoriza o funcionamento, como ela que permite a abertura, que faz esse escalonamento. A gente tem feito até esse apelo até aos empreendedores, aos comerciantes, aos empresários, para que a gente possa flexibilizar esse horário de entrada e saída, por exemplo, em vez de entrar às 8, entre às 10, em vez de sair às 18, sair às 20, para que a gente possa, com o transporte público funcionando todo o dia, ter a mesma infraestrutura, ter as mesmas plataformas, as mesmas estações, com 100% da nossa frota, com 100% dos nossos trabalhadores, fazendo que esse horário de pico seja estendido e que nós tenhamos um fluxo menor de pessoas transitando. Infelizmente, Pedro, não tem o que se fazer dentro dessa realidade com a infraestrutura construída e concebida para transportar um alto fluxo de pessoas. Mas, secretário, não tem, Pedro, no Japão. Por que o senhor não leva essa ideia para ser incluído no Plano São Paulo? Senta com os demais secretários, senta com o governador do estado, porque o governo tem... Se pode fechar comércio, por que não pode determinar, junto com os empresários, façam uma grande reunião, incluindo as federações, associações, o que é possível fazer para quem pode começar mais cedo e quem pode terminar mais tarde? É óbvio que tem alguns serviços que são prestados diretamente à população, que isso independe de horário, mas a população está, de certa forma, fechada em casa. Por que o senhor não leva isso para a mesa e transforma isso em parte do Plano São Paulo, ou pelo menos propõe isso formalmente? É impossível? Eduardo, não é impossível. Como eu te disse, é um exemplo que foi e está sendo realizado na França, e é realmente um ponto que eu tenho levado para o Plano São Paulo, para as prefeituras, para que a gente possa, até dentro da conscientização daqueles que estão tendo que fechar nesse momento, para realizar. Porque nós poderíamos ter evitado? Poderíamos. Se nós conseguíssemos implementar as medidas que são possíveis, nós poderíamos. 2 pessoas utilizando máscara, o risco é mínimo, segundo os especialistas. É 99,9% de chance de que se não dissemine o vírus do Covid-19. Portanto, se nós conseguirmos aumentar esse horário de pico, quer dizer, com que as empresas, os comércios e todos que trabalham, que não tem como escolher, você trabalha numa emissora, você não pode escolher. Se a sua direção determina que você entre às 8, você tem que entrar às 8, não é uma opção, é um dever. Portanto, aquele que é um empreendedor, ele tem que ter essa consciência, e o Estado e as prefeituras também têm, que é algo que eu estou sim levando, Eduardo, para que a gente possa buscar fazer, aumentar o horário de pico, aproveitar toda a infraestrutura montada, que ela é subaproveitada no horário de vale, quer dizer, entre os picos, e que ela pode ser maximizada. Nós podemos transportar mais pessoas entre os horários de vale e, com certeza, reduzir esses fluxos de alta capacidade, de alta demanda de transporte nos horários de pico. Secretário Alexandre Baldi de Transportes Metropolitanos, infelizmente nosso tempo acabou, tinha mais coisa para conversar, mas o senhor volta numa próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Sempre à disposição, Pedro Campos, Thaís, obrigado, Eduardo, obrigado a todos os ouvintes, e reiterando aqui o nosso compromisso, 100% da nossa frota CPTM, metrô e MTU estarão operando para que a gente possa transportar com qualidade e contribuir
para evitar a disseminação do Covid-19. Um bom dia a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.